Vários investidores ficam comparando a rentabilidade da renda fixa, que é a Selic, versus a rentabilidade de um fundo imobiliário. Mas será que faz sentido você comparar esses dois ativos e dizer qual é o melhor e pior em relação à rentabilidade? Será que você realmente conhece como funciona a rentabilidade de um fundo imobiliário e a rentabilidade da renda fixa? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e ativa as notificações para que você receba os próximos vídeos divulgados aqui no canal. Mas sem delongas, vamos embora pro vídeo. Seguindo aqui no vídeo, então aqui eu abri um bloco de notas para compartilhar com vocês como funciona a rentabilidade de um fundo imobiliário e um ativo de renda fixa, como a Selic, por exemplo. O fundo imobiliário, ele é um ativo de renda variável. Conforme a gente já colocou nos outros vídeos, a gente entendeu que um fundo imobiliário ele é um ativo negociado em bolsa de valores e, portanto, o preço dele é determinado pela oferta e pela demanda. Então, como ele é negociado em bolsa e a bolsa tem uma liquidez muito grande, os ativos são geralmente negociados muito próximo do preço justo. Então, você entendendo que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, você não deve colocar a sua reserva de emergência nesse tipo de ativo. Isso a gente já discutiu no vídeo de fundos imobiliários, que eu vou deixar o card aqui em cima para que você veja depois. Então, o fundo imobiliário, além de ser um ativo de renda variável, ele é um ativo que se expõe no mercado imobiliário. Então, como você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vai estar se expondo indiretamente em um imóvel. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você sabe que vai ter um gestor que vai estar comprando imóveis para debaixo do guarda-chuva desse fundo imobiliário. Você vai ter os seus rendimentos advindos dos aluguéis desse fundo imobiliário. E esses aluguéis vêm dos imóveis que estão debaixo do guarda-chuva desse fundo imobiliário. A Selic é um ativo de renda fixa. Quando a gente fala em Selic, que é a taxa que é definida pelo Banco Central, que a cada 45 dias o Comitê de Política Monetária se reúne para definir se a taxa de juros vai subir, vai ser mantida ou vai cair. Essa taxa baliza todos os investimentos. Então, a Selic ela é um ativo de renda fixa. Portanto, você tem uma rentabilidade pré-acordada. De onde vem a rentabilidade dos FIIs e da Selic? Vamos lá. Os FIIs eles distribuem com os cotistas, eles são obrigados a distribuir com os cotistas 95% da geração de caixa durante o semestre. Então, 95% da geração de caixa de um fundo imobiliário, ou seja, todos os aluguéis que ele recebe, ele vai pagar lá as taxas que ele tem para manter esses imóveis e 95% de tudo que ele recebe, ele é obrigado a distribuir com os cotistas durante aquele semestre. A maioria dos fundos distribuem mensalmente. A gente vai tentar entender aqui como funciona a rentabilidade de um fundo de tijolo. Então, eu vou colocar aqui, ó, fundo de tijolo. Qual a geração de valor que o cotista tem? No fundo de tijolo, você tem duas formas de ganhar. A primeira delas é com os aluguéis, que a gente chama de proventos. E a gente tem a valorização dos imóveis, que seria das cotas. Então você tem geração de valor de duas formas. Os aluguéis, que o fundo imobiliário recebe, 95% do caixa distribui para você. Diga-se de passagem que essa distribuição é isento de imposto de renda até o momento que eu gravo esse vídeo. E esses aluguéis, como ele distribui diretamente com você, ele seria o ganho real. Por que seria o ganho real? Você imagina, primeiro, que você compra uma cota. A cota representa o imóvel. O imóvel, com o passar dos anos, ele vai se valorizando. Então, as cotas, elas vão se valorizando. Se valorizando com o quê? Vou colocar aqui um asterístico. As cotas se valorizam com a inflação. Porque à medida que os imóveis vão se valorizando no mercado,
as cotas dos imóveis vão se valorizando. Se os imóveis debaixo do guarda-chuva do fundo imobiliário se valorizam, as cotas também se valorizam. E os aluguéis seria o ganho real daquele imóvel. Ou seja, você tem uma valorização, que é a valorização das cotas, que é a valorização dos próprios imóveis, e a outra forma de você ter rendimento é dos aluguéis. Então, o aluguel seria o ganho real do seu investimento. Se você compra um fundo imobiliário por R$100 e você recebe R$8 de aluguel, de provento, esse R$8 seria R$8 de ganho real, ou seja, acima da inflação. Porque a cota de R$100 ela vai valorizar ao longo dos anos com a inflação. Então, existem essas duas formas de você ganhar. Só que além de você ganhar o ganho real dos aluguéis, que seria o ganho acima da inflação, e o ganho da valorização das cotas, você tem que saber também, eu vou botar um asterisco aqui, que os aluguéis, apesar de ser um ganho acima da inflação, os aluguéis também se valorizam ao longo do tempo por indexadores como IPCA, IGPM, etc. Comprando um fundo imobiliário, você tem fundo imobiliário de tijolo aqui no exemplo. Você compra uma cota por R$100. Você tem uma expectativa que no longo prazo essa cota de R$100 vai valorizar com a inflação. À medida que os imóveis debaixo do guarda-chuva vão se valorizando, essas cotas vão se valorizando também. Então é uma forma de valorização. Os aluguéis que você recebe desse fundo imobiliário, que é isento de imposto de renda, seria um ganho real acima do valor da cota, acima do valor da inflação, ou seja, um ganho real que você tem. Ainda assim, por exemplo, fazendo aquele exemplo de R$100 a cota, R$8 o aluguel, esse R$8 com o passar dos anos também vai aumentando com o tempo. Ou seja, você comprou uma cota de 100 que paga esse ano 8, daqui a 5 anos essa cota pode estar em 120 e o valor do aluguel pode estar em, por exemplo, R$12. Então, o aluguel vai se valorizando também pelos indexadores IPCA, IGPM. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque comumente no mercado as pessoas ficam comparando a rentabilidade de um fundo imobiliário com a Selic. A Selic, como a gente já falou, é uma taxa que é definida pelo Banco Central a cada 45 dias e é uma taxa diária, certo? Por que diária? Porque hoje a Selic está em 13,25, certo? A cada 45 dias eles vão se reunir e vão verificar se a taxa Selic vai cair, vai se manter ou vai subir. A gente já sabe que a expectativa é que o Banco Central nas próximas reuniões diminua a taxa de juros. Então essa taxa de juros de 13,25 vai cair nas próximas reuniões. Então não faz sentido você pegar uma taxa que é diária, ou seja, que a cada 45 dias essa taxa vai mudar. Então se você colocar o seu dinheiro agora, você não tem certeza de que a um ano você vai ter essa rentabilidade de 13,25. E tem um outro porém. A Selic, ela é uma taxa que já tem embutida a inflação, ou seja, esse valor que é precificado pelo Banco Central para a taxa básica de juros já tem um componente da inflação, ou seja, já é uma taxa nominal. Então, 13,25 seria a taxa nominal da Selic. Porém, existe uma expectativa do mercado em relação à inflação. Então, se, por exemplo, a expectativa do mercado é que nos próximos anos a inflação esteja em 5%, então a gente faz 13,25, né? Menos 5%. Então, o 13,25 menos 5%, você vai ter um ganho real de 8,25%. Daí sim você pode fazer aquela comparação. Poxa, então eu tenho um ganho real com a Selic em 13,25 de 8,25, porque 5% é a inflação. E o fundo imobiliário, como a gente já falou, os aluguéis possuem um ganho real. Ou seja, se eu tenho R$100 uma cota e eu recebo 8% de aluguel, eu tenho R$8 de aluguel. Daí o cidadão pega esse 8% e compara com o 13,25% da Selic. Mas poxa, a Selic
ela é uma taxa nominal, você tem ainda a inflação. Então o ganho real é 8,25. Daí ele, poxa, então aqui, agora eu estou fazendo aqui a comparação com a inflação, esse fundo imobiliário me paga 8% e a Selic está me pagando 8,25. Poxa, ainda vale a pena a Selic. Porém, pessoal, a Selic, novamente reforçando, é uma taxa que é definida a cada 45 dias. Então o mercado não é bobo. O mercado justamente chegou nesse 8% aqui dos fundos imobiliários em função da expectativa da queda da Selic para os próximos meses e anos. Então, resumindo, você não deve comparar uma taxa nominal, que é a taxa Selic, versus uma taxa real, que é o yield, que é o quanto você recebe de rendimento de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, só para de uma maneira geral você entender, ele é precificado pelo mercado pelos juros de longo prazo, os juros de 10 anos que o mercado fica negociando em bolsa de valores. Então, para que você entenda, se você quer se expor em renda variável na classe de ativos fundos imobiliários, o fundo de tijolo você ganha de duas formas. Valorização da cota, que é a valorização dos imóveis propriamente dito, que estão debaixo do guarda-chuva de fundo imobiliário, e a valorização dos aluguéis, pois os aluguéis já é o ganho real que você tem daquele fundo que você está investindo. E esses aluguéis que você tem ali, que é 8%, também vai se valorizar ao longo dos anos por indexadores de reajuste de aluguel, como IPCA, IGPM. Então não faz nenhum sentido você comparar a Selic com o fundo imobiliário. Até porque, como eu já falei, no mercado não tem almoço grátis. Se o mercado está precificando um fundo imobiliário dando um yield de 8%, significa que existe uma expectativa de queda da taxa de juros. E essa taxa de juros que ele está comparando não é a Selic, que é uma taxa diária, é uma taxa de longo prazo. Nunca faça esse tipo de comparação entre fundo imobiliário e taxa Selic, ou seja, você está comparando um investimento imobiliário de longo prazo, que você vai carregar por muitos anos e ganhar com a valorização das cotas pela inflação e pelos aluguéis, que também serão corrigidos pela inflação, com uma taxa diária, entendeu? Então que isso fique bem claro para vocês, para que vocês não cometam esse erro. Entendam que fundo imobiliário é um ativo de renda variável que você tem a exposição ao risco imobiliário e que essa exposição ao setor imobiliário é uma exposição que você coloca o seu capital em ativos com menos volatilidade. E quando você se expõe em renda fixa, que também não tem nenhum problema, você vai estar investindo em títulos públicos atrelados à Selic, que não vão ter volatilidade, mas também vão te dar uma expectativa de retorno menor do que os fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e ativa as notificações, que em breve eu vou postar mais vídeos sobre conteúdos de renda fixa e renda variável. Um forte abraço e até o próximo vídeo.